Aproveitando essa onda de politização política, deixa eu te falar desse tema de uma perspectiva um pouco diferente. Spoiler, eu vou defender o comunismo e o anarcocapitalismo ao mesmo tempo nesse vídeo. Então se você acha que eu já tô errado antes mesmo de ouvir o que eu tenho a dizer, você nem precisa continuar assistindo esse vídeo. Bem, se você ainda está aqui, então quer dizer que você ou é aberto ao diálogo ou quer me xingar com propriedade. De qualquer forma, vamos começar. Marxismo. Você já deve ter ouvido falar que essa ideologia não necessariamente foi criada por Marx, porque ele era contra ideologias. Se uma coisa tão básica como essa foi completamente ignorada pelos seguidores marxistas de Marx, que outro tipo de coisa foi mal interpretada ou mesmo alterada por alguém em troca de algum benefício político? É assim que as fake news funcionam, e elas não são algo recente. E desde a época que Marx viveu, no século XIX até hoje, já deu tempo de criarem inúmeras mentiras, né? Então a única maneira confiável de saber a verdadeira visão de Marx é lendo diretamente a obra dele. E obviamente o que se encontra nela é a crítica ao capitalismo e a defesa do comunismo. Essa é a parte já esperada, mas a parte interessante vem quando ele explica como chegar ao comunismo. Eu vou ter que adaptar e simplificar aqui, mas basicamente para chegar ao comunismo temos 3 etapas. A primeira etapa consiste em um ápice econômico do capitalismo, onde há uma grande geração de capital para o próximo passo. A segunda etapa é a criação de um estado socialista de transição entre o capitalismo e o comunismo. E finalmente chegamos no comunismo, um modelo de sociedade que não existe desigualdade social, toda a produção é voltada para a subsistência e não existe Estado, porque o poder é de todos. E Marx disse que isso era inevitável, ou seja, ele fez uma previsão de que isso ia acontecer em algum momento no futuro, não sabemos quando, mas ele disse que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Certo, mas você e eu já sabemos que todas as tentativas de implantar o comunismo no mundo real resultaram em mortes de milhões de pessoas. E eu falo tentativas de implantação porque, de acordo com a definição que eu disse antes, no comunismo não existe Estado. Então na prática não existem países comunistas, mas sim socialistas. E uma coisa interessante é que mesmo esse socialismo que nós vemos na prática também é diferente da teoria. Porque na teoria o socialismo teria como objetivo acabar com a desigualdade social, acabar com os opressores e oprimidos, acabar com os exploradores e explorados. Mas o que a gente vê na prática é o que os exploradores saíram para dar lugar a outros que entraram. Foi basicamente uma troca de poder. Entraram ditadores megalomaníacos no lugar. E a forma que eles usam para manter o poder qual é? Explorar o povo. Esses ditadores nunca vão abandonar o poder por vontade própria. Então, enquanto eles estiverem naquela posição de poder, o Estado vai continuar existindo. E por isso, o comunismo não vai existir. E isso é óbvio. O objetivo deles não é chegar a algum tipo de sociedade utópica, mas sim manter tudo como está, porque é benéfico para eles. Mas isso tudo ainda não é o total de diferenças para a prática para o modelo de Marx. Agora vamos entrar no ponto que eu considero principal para a falha desses países socialistas. Vamos usar o exemplo da Venezuela. Está passando por um problema terrível na economia, onde existem refugiados de lá vindo para o Brasil. E quando a situação está tão feia a ponto de precisarem fugir do país, então você entende como está complicado. Agora pense, a Venezuela algum dia já teve algum ápice econômico que podia ter classificado ela como uma potência econômica? Alguma vez ela começou a exportar algum produto industrializado e inovador como um smartphone? Não, né? Então, na Venezuela, ou até em qualquer outro país socialista que você queira pegar como exemplo, foi completamente ignorada a etapa do ápice econômico. Interessante, né? Agora vamos dar um passo para trás e tentar chegar a alguma conclusão. Marx disse que o comunismo era inevitável, ou seja, não importa se você é contra ou a favor, ele vai acontecer. Vamos pensar no Brasil. Esse país é considerado uma social-democracia. Ele é algum tipo de potência econômica atualmente? Nem fudendo. Então o Brasil não está pronto para o socialismo. Se tentarem colocar essa visão em prática no Brasil atualmente, certamente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos outros países que tentaram colocar esse regime. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então, para chegar no comunismo, o que o Brasil precisaria fazer atualmente é completar a primeira etapa, o ápice econômico. Mas esse país ainda é uma social-democracia. Isso significa que o Estado ele faz muitas intervenções na economia, fazendo com que o capitalismo no Brasil não seja totalmente livre para crescer, mas sim um tipo de gambiarra que precisa se esforçar para sobreviver. O Brasil pode alcançar o seu ápice econômico desse jeito? A resposta é sim, é possível. Mas isso vai demorar muito tempo, provavelmente mais tempo do que o seu tempo de vida. O único jeito de acelerar esse processo seria liberalizando a economia. Dessa forma, o Brasil chegaria ao seu ápice econômico mais rapidamente.
Mas as pessoas um pouco mais entendidas de economia dizem que assim que o Estado visse que o dinheiro está entrando, rapidinho os impostos iriam aumentar, fazendo o Estado voltar ao tamanho que ele tem hoje ou até maior. Ou seja, para não correr esse risco, precisamos deixar o capitalismo completamente livre, no anarcocapitalismo. Depois disso, o capitalismo ia chegar ao seu ápice rapidamente, e então finalmente poderíamos entrar na segunda etapa, o socialismo. Isso não ia ser algo revolucionário, mas sim algo completamente natural, como a ideia de renda básica universal, que já está sendo discutida na Europa atualmente. E depois disso, finalmente o comunismo que Marx previu seria a realidade. E ele funcionaria? Bem, não tem como saber, isso nunca foi testado antes. Mas se ele é inevitável, vamos seguir os passos. Vamos fazer o capitalismo prosperar para então colocarmos o comunismo. E você achou que era impossível ser comunista e anarcocapitalismo ao mesmo tempo. Enfim, eu resolvi fazer esse sincretismo ideológico para você abrir os seus olhos e perceber que você não precisa comprar o pacote inteiro e fechado de uma certa ideologia. As pessoas levam esse tipo de coisa a sério demais. Para mim, essas ideologias só estão servindo para dividir a gente. Somos nós contra eles, o certo contra o errado. Continuando nesse maniqueísmo ridículo. Mas eu já falei disso em outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever nesse canal, porque aqui tem mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. E se você tem alguma dúvida sobre a vida, a verdade e o universo, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. E por hoje é isso. Falou!